Olá, muito boa tarde, paz e bem. Pois é, estamos chegando no início da tarde deste sábado, hoje dia 26 de julho de 2025, e nós estamos aqui hoje no nosso Direto ao Ponto, edição especial de aniversário do município de Maravilha. Aliás, o município que amanhã estará completando os seus 67 anos de emancipação político-administrativa. E nada melhor do que recebermos aqui no nosso Direto ao Ponto hoje a presença do nosso prefeito do município de Maravilha, Vinícius Ventura. Ivana Roman, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Direto ao Ponto. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Celso Oliveira. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores do Direto ao Ponto, porque também estamos no nosso canal no YouTube. Você que está nos ouvindo pela 90.3, já aproveita e acessa @Difusora Maravilha. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Hoje, como bem dito por você, um dia muito especial para a comunidade de Maravilha e também para a nossa região. Afinal de contas, amanhã Maravilha completa 67 anos de uma bonita história e, claro, com uma programação para parabenizar os munícipes maravilhenses, mas também toda a nossa região. E para isso estamos com o Direto ao Ponto hoje com o nosso prefeito municipal, Vinícius Ventura, e claro, num oferecimento dos nossos patrocinadores, a Difusora Pro, Nova Era Construtora e também a UP Odontologia Especializada. Mas sem delongas, vamos recebê-lo aqui, Vinícius Ventura. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ivana, Celso. É uma alegria estar aqui na Difusora para a gente hoje falar. Evidente, a gente sempre fala de política, né? Nessa profissão eu aprendi que a gente não deixa de falar de política. Mas falar da nossa programação do aniversário do município, que eu entendo que é um presente que a gente, enquanto gestão, organiza para oferecer para a comunidade, que é quem dá sentido ao governo, é quem dá sentido à história que a gente celebra amanhã, então, oficialmente, esses 67 anos de história de Maravilha. Muito bem. Bom, prefeito Vinícius, vamos começar esse nosso bate-papo, essa edição especial do nosso Direto ao Ponto, falando sobre o aniversário do município de Maravilha. 67 anos, o município pujante que vem crescendo a passos largos, de uma forma impressionante. Nós que vivenciamos esse crescimento, somos testemunhas do quanto o município de Maravilha tem ainda a nos oferecer, tanto no presente quanto também no futuro, principalmente no futuro, certamente, porque virão muitas coisas pela frente, boas coisas, obviamente, né? Então, para que a gente comece a falar sobre essa celebração, eu gostaria também que o senhor destacasse um pouco para nós, neste início de bate-papo, sobre estes primeiros meses de gestão de governo. A gente sabe que lá no início foi um período para organização da casa, obviamente, né? E eu acredito que agora, a partir desse momento, o senhor já começa a colocar muitos projetos em prática, muitas coisas que o senhor organizou lá atrás, agora definitivamente já estão saindo do papel. Gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho para nós, então, o que a atual gestão do município vem fazendo e que a gente já pode compartilhar com a comunidade. Meu primeiro ponto, bastante sensível, e eu creio que vocês acompanham também, é um cenário de instabilidade que o nosso país vive. É muito grave, muito sério, e no Brasil a gente sempre fala de instabilidade, mas eu quero entender que esse momento ele é o pior, tem sido o pior de todos, né? Num cenário, pelo menos desde que houve a redemocratização no país. O que acontece? Tendo isso em consideração, e foi um dos pontos que a gente tinha lá no nosso plano de governo, que é sempre tentar compreender o que está acontecendo a nível de país e nível do estado, que impacta diretamente aqui na vida do município. Então, nós priorizamos a responsabilidade fiscal, no sentido da economia. Nós precisávamos ter recurso em caixa para poder executar as ações, né? Então, foi reorganizado o organograma de cada secretaria, né, de cada departamento, até para ter a cara e a funcionalidade do governo.
E isso também gerou receita, recurso que foi economizado, que agora a gente consegue aplicar. Por exemplo, iniciamos a maior aquisição de máquinas da história do município para o setor de obras. Por quê? Porque essas máquinas vão dar condições de nós termos uma nova equipe que vai trabalhar na execução de base, né? Fazendo base para nós fazermos o asfalto, principalmente o asfalto rural, que é um grande gargalo do nosso município. Além de outras máquinas que vão atuar na cidade. Por exemplo, foi entregue agora há poucos dias uma máquina pequena que ela atua só na limpeza da cidade, né? Mas que até então era uma coisa que se tinha que terceirizar e agora o município passa a contar. O maior investimento na educação, né? E principalmente na infraestrutura de educação de ensino fundamental. Veja só, a educação infantil é responsabilidade do município, que seriam as creches, né? E o ensino fundamental é copartícipe, então é município e estado. Só que a gente tem uma demanda hoje de muitas crianças na educação infantil, na creche, e nós também sabemos que amanhã vamos ter uma demanda muito grande na educação básica no ensino fundamental. Então a gente já está prevendo isso. E outra, né? Nós temos a nossa escola aqui no centro, Raimundo Veite, que tem uma quadra, por exemplo, só. Então eles precisam vir, às vezes, na praça, às vezes no estacionamento, e isso não é legal para a prática esportiva. E com esses investimentos a gente vai conseguir. É um investimento de pelo menos 10 milhões, somente nessa escola. 3 milhões no Erika Maldaner, na ampliação, e temos aí prevendo, por exemplo, a ampliação do Pequeno Príncipe. Por quê? Porque nessas escolas, a gente vai gerar, nessas de ensino de educação infantil, gerar as vagas que a gente precisa para a creche. É claro que a vaga de creche ela é uma coisa muito... E eu sempre falei isso, e como é bom a gente ter uma linha de raciocínio que você consegue manter o discurso. Porque eu sempre disse que nós nunca... Eu nunca vim aqui, nem como candidato, coisa parecida, dizer nós vamos zerar a lista das vagas de creche. Porque é uma coisa irreal, a gente não consegue fazer isso. Hoje a gente zera, amanhã nascem 5 crianças, eu tenho 5 crianças na fila. É uma demanda contínua. É uma demanda contínua. Então, o que a gente vai fazer? Ampliar esse número de vagas, né? E fazer o possível para ampliá-las no período integral, né? Nós zeramos todas as filas de maternal, enfim. Hoje, nós temos somente fila no berçário, né? Que são essas crianças que são, logo que termina a licença maternidade, ingressam, então, à rede. Temos também uma situação de renovação da frota, então, principalmente da saúde, que é a frota que mais roda, né? Já começamos com a aquisição de uma van, veículo elétrico a gente já adquiriu, e outros veículos de 7 lugares, porque daí a gente consegue, às vezes assim, tem 6 pacientes e o motorista, você consegue num veículo assim, levar até Chapecó, até São Miguel do Oeste, e não precisa deslocar uma van, né, pelo número de passageiros. Então, a gente tá prevendo isso também. Fizemos algumas parcerias com o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Estado da Agricultura, a Polícia Rodoviária Federal, para também receber alguns veículos para atender demandas mais internas, porque nós estamos com veículos aí na frota que tem mais de 20 anos de uso. Então, esses a gente precisa substituí-los, né? Até por uma questão de manutenção. Se a gente somar, né? É claro que a gente não consegue adquirir tudo que precisa logo de cara. Mas se a gente somar o que é gasto em manutenções, a gente compraria 2 carros novos aí no ano, né? Então, por isso, essa urgência e essa preocupação que a gente tem no sentido de melhorar a frota do município, né? E começamos agora, então, a gente deu a abertura de licitação do primeiro quilômetro de asfalto rural, iniciando pela comunidade da Água Parada. Cadastramos o município no programa Estrada Boa, cadastramos, que é do governo do estado, no Casa Catarina, que é do governo do estado, nos programas do PAC, que são do governo federal, né? Todas as propostas que a gente conseguiu cadastrar seja federal, estadual, a gente cadastrou, né? Além, por exemplo, da aquisição de 5 ônibus escolares que a gente está fazendo. Só para se ter uma ideia, hoje a frota do município são 4 ônibus. Tudo. Nós vamos comprar 5. Nós vamos mais do que aumentar em 100%, né? E então são conquistas que a gente está tendo e é para melhorar o que é a entrega do serviço lá para quem precisa, para os alunos, para os pais, porque a cidade está crescendo e hoje, por exemplo, um aluno de ensino médio,
Veja bem, não é nenhum aluno da rede municipal, ele é da rede estadual, ensino médio. Ele vem lá do bairro Estrela, se ele estuda à noite, ele vem aqui no Salete. Ele precisa do transporte. E esse transporte tem que ser feito por um ônibus que consiga levar todos sentados. São preocupações que a gente Sim. tem. Então, por isso, aumentar essa frota também. Prefeito, bom, é importante com certeza a gente conhecer um pouco, né, do que o senhor já vem colocando em prática, das conquistas até o presente momento. Falando um pouquinho sobre obras um pouco mais complexas, a gente pega, por exemplo, as obras das perimetrais que estão em andamento, o contorno viário e outras obras um pouco mais complexas que o senhor já pode adiantar para nós, que pode sair do papel ainda este ano, que há também toda uma expectativa também nesse sentido. Bem, é importante aqui, acho a gente falar que nenhuma obra parou, né? Houve troca de governo, havia, inclusive, de algumas partes, um certo tipo de ameaças, mas nenhuma obra parou, né? A gente fez aquilo que a gente chama de diplomacia. Sentamos e conversamos, e são obras que o município executa, exceto a perimetral, mas as outras 3 são obras, o elevado, o contorno viário e o asfalto a Bom Jesus, obras que o município executa com recurso do Estado. Então a gente tem que sentar com quem? Com o governo do Estado. E foi o que nós fizemos, né? Então, o elevado já está mais de 60% concluído, né? O município são os nossos engenheiros que fazem a medição, que fazem a prestação de contas, né? É o município de Maravilha. E outra, né? Aí entra uma questão de responsabilidade dos atos e, enfim, e de noções de gestão que eu não vou entrar nesse mérito, mas foi desapropriado ali, foi pago um valor para aqueles moradores e eles entraram na justiça e agora o município vai ter que indenizar. Então, são obras aí que o Estado entrou com um aporte maior, mas o município vai ter que entrar com pelo menos mais uns 3 milhões aí para indenizar essas pessoas. Então, é um valor alto. A obra da perimetral é uma outra obra importante, feita pelo governo federal. Então, logo que a gente assumiu, fomos ao DENIT conversar com o superintendente e nós tínhamos 2 situações. Uma situação de uma ocupação numa área de domínio onde passa a perimetral, né, uma ocupação irregular. Se o DENIT fosse resolver, levaria mais 3, 4 anos, que é um tempo que nós não temos. E a outra situação da rede elétrica, porque a rede ela não pode correr, vamos dizer assim, na área mais próxima à BR. Ela tem que correr para o lado de dentro, digamos assim, da perimetral, né? Próximo às residências. Só que isso não estava previsto no projeto, né? E aí o município tem que entrar. Só essa realocação de rede que o município vai custear, ela vai custar aproximadamente R$800 mil. E nós estamos custeando, o nosso governo está dando esse aporte, porque para a obra não parar, né? E por quê? Porque a gente esperou 40 anos por essa obra. Então, a perimetral hoje continua porque a gente se empenhou nessas 2 situações, né? Então, resolver a situação dessa população que está ali, né, que precisa ser realocada, e também a situação da rede elétrica. Essas 2 obras estão seguindo. O hospital também é uma obra grande, muito embora não é uma obra do município, né? O hospital é uma associação beneficente, mas é uma obra que foi entregue, então, a primeira etapa de estrutura mais bruta e agora parte, então, para a segunda etapa, que é interna, né, e acabamentos e tal, mas é uma obra daí feito via convênio com a Secretaria de Estado da Saúde. Muito bem. Bom, são obras que estão em andamento, né? E a gente percebe aquilo que nós falávamos lá no início, o município não para de crescer. Em questão econômica, prefeito, o senhor, para ilustrar lá no início, o senhor falava também sobre essa instabilidade em que não só o país, mas o mundo todo vive hoje, né? Economicamente falando. Como é que o senhor prevê já? Eu não sei se a essa altura do campeonato, estamos no mês 7, em pleno julho, praticamente findando este mês, obviamente, né? Mas o que o senhor já pode adiantar em questão de arrecadação do município de Maravilha, como o município deverá fechar este ano de 2025 e já uma projeção também para ano que vem, questão de captação de recursos, né? Para mais investimentos no município. O município, ele depende do orçamento próprio, que se a gente parar para pensar, né? Hoje a gente tem 43% comprometido com a folha, né? E é um percentual seguro, né? Que dá para lidar.
Então você soma. 25% obrigatoriamente é a educação, né? Então, a gente já tem aí quase 67%. comprometido. Mais 15% da saúde, entende? E aí fica o orçamento. Nós temos em torno de 10% para a agricultura. Quando você vê, o orçamento ele fica bem restrito. É evidente que a folha, ela é uma coisa muito relativa, porque você precisa de gente para tocar os serviços, né? E a gente, inclusive, assim, fez uma política que eu considero muito responsável, que é trazer pessoas de carreira, entende? Ao invés de eu colocar comissionados, é eu efetivar pessoas. Por exemplo, Secretaria de Esporte não tinha nenhum efetivo, agora tem. Secretaria de Educação, na parte administrativa, não tinha nenhum efetivo, agora tem, né? Reorganizamos também o fluxo na Secretaria de Saúde para ter pessoas de carreira, porque o que acontece? Amanhã, depois o governo termina, como é que fica o serviço? Né? E essa é uma das dificuldades que a gente enfrentou no início e que a gente não quer que no futuro se repita. Né? Hoje, se a gente for falar de receita, né, até aqui, um pouco mais de 100 milhões, então a projeção até o fim do ano é algo próximo de 200, é o que pelo menos está previsto nas leis orçamentárias aí para 2025, né? E sempre há uma projeção de um aumento, né? Nós agora entendemos também que a conclusão dessas obras, por exemplo, o contorno viário vai dar um salto, né? Nisso, porque muitas empresas vão se instalar ali. Empresas novas vão se instalar, mas empresas que já estão no município também vão conseguir ampliar os seus espaços, né? Porque hoje você pega, a gente sai por aí, o pessoal tá nesses barracões e tá muito limitado. Eles não conseguem ampliar muito a produção, enfim, o número de colaboradores e em áreas novas eles vão conseguir. Nós, inclusive, lá prevemos, agora a gente vai começar a estruturar a área do novo parque de exposições, né? Na área industrial nós temos uma área lá de pouco mais de 20 hectares, então ali a gente vai fazer o novo parque de exposições de Maravilha, né? Tudo leva tempo, então assim, não vai estar pronto, por exemplo, agora para o show que a gente tem nesse fim de semana, mas no futuro é um lugar que vai nos dar esse suporte, né? Temos aí projetos na área habitacional, né? Essa parceria com o Estado, e temos também esse projeto de local para a gente conseguir alocar as nossas empresas. O que acontece? Nós recebemos, por exemplo, uma área que o município tem extremamente nobre, na linha São Paulo, próximo ao Acampaz, só para o pessoal se localizar, que é uma área que ela foi recebida com compensações ambientais ali, entende? E assim, vamos falar bem no português. O popular, né? O que acontece? Uma área onde é 300 mil reais o hectare, você não pode fazer uma compensação ambiental. Você tem que fazer a compensação ambiental, você faz lá onde você paga 30, 40, então, mil reais o hectare. É uma coisa responsável. E agora, então, a gente está lutando para conseguir desafetar esta área, de modo que a gente consiga daí realocar ou alocar, enfim, lá outras empresas que precisam, né, de espaço. Que isso também é uma coisa que a gente está revendo, a forma como isso é feito, né? Você não pode dizer assim, não, a Ivana é minha amiga, vamos doar um terreno, o Celso, não, a gente não vai doar. Vamos fazer o jeitinho brasileiro de nos ajudarmos. Tem que ter critério, né? Então, mas isso é uma construção, né? E a gente, enquanto resolve esse problema das áreas de desafetação, estamos trabalhando também na lei para, quando a área estiver liberada, a gente conseguir alocar o pessoal aí de uma maneira regular, segura, que o proprietário, o empresário que se instala lá, ele consegue buscar um financiamento e ele tem um documento na mão dizendo que a área é dele, que é a escritura, enfim, né? Dando uma segurança jurídica tanto para o município, que a gente está lidando com regularização de áreas aí de mais de 20 anos, que não foram regularizadas, né? Veja, eu não pessoalizo, entendeu a coisa, não é isso, não é o meu tipo de trabalhar. Mas a gente tem que olhar para os problemas encarados, isso aí nós temos que resolver, né? Então, nós temos essas duas situações de regularização, aqui onde a gente chama a seção Humaitá, que é no bairro Estrela, e a seção Barro Preto, que é lá onde tem as empresas Microcis, Brunatura, ali mais na frente, né? Onde tem a garagem da prefeitura. Então, regularizando essas duas áreas, depois de tanto tempo, o pessoal vai ter o documento na mão e vai poder ter uma segurança jurídica, né?
Importante. São importantes destaques aqui que o prefeito hoje nos traz na véspera do aniversário de Maravilha. Você que está nos acompanhando pela 90.3 também pode acessar o nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha, num oferecimento dos nossos patrocinadores, a UP Odontologia Especializada, a Nova Era Construtora e também o estúdio da Difusora Pro, onde estamos gravando o programa de hoje, que vai ao ar no sábado, na antevéspera do aniversário de Maravilha. Agora, prefeito, essas importantes pautas que o senhor trouxe aqui para o conhecimento da população também, de uma certa forma, é um presente para os munícipes, porque trazem muitas melhorias. E o senhor fala sobre o início do asfaltamento no perímetro rural, que Maravilha também tem uma grande importância da agricultura familiar. Que outras obras o senhor poderia destacar nessa área? Vamos lá. Só para colocar, né? Eu falei que a gente começou ali na Água Parada. Então, na Água Parada, nós começamos com um recurso de emenda, R$1 milhão de emenda do deputado Marcos Vieira, mais 1.400.000 do município. A nossa ideia é diminuir esse custo do trecho por quilômetro, por isso da aquisição das máquinas que eu mencionei, e aí a gente vai ter uma equipe trabalhando nisso, né? E veja, falei antes da folha, a gente vai ter uma equipe, nós vamos ter que contratar gente. Como é complexo isso, né? Porque aqui, numa empresa, se o patrão ele precisa de gente, ele contrata e se organiza, né? E nós ali temos esses limites, enfim, que são colocados pelo Tribunal de Contas, mas que é importante. Enfim. E o setor da Secretaria de Obras, ao nosso ponto de vista, pelo menos ao meu, é de que realmente é um dos setores mais defasados com relação a recurso humano mesmo, né, prefeito? Sempre foi uma cobrança feita por nós, aos gestores públicos, aos vereadores do município, de que haja esse crescimento de profissionais neste setor, porque realmente carece, né? Não só para trabalhar, para atuar no interior, mas também aqui no perímetro urbano, né? A cidade cresceu muito e a gente trabalha com uma estrutura, não que a gente queira comparar, mas às vezes uma estrutura reduzida a um município bem menor, né? E nós temos essa divisão. A gente tem 300 e tantos quilômetros de estrada do interior, mas ainda tem toda uma cidade que vocês, assim como eu, veem que cada semana mesmo vão abrindo loteamentos. A dificuldade de acompanhar o desenvolvimento também é uma Porque daí assim, ó, tem que manter uma praça, além de limpar a rua, pintar e tal, você tem que manter as praças, você tem, né, uma gama de serviços aí que precisam ser mantidos, né? E inclusive, assim, ó, acho que cabe um elogio dessas equipes do setor de obras que têm se desdobrado. Porque estão trabalhando assim, meio que direto para dar conta do recado, né? Pode melhorar? Pode, e eu entendo que vai, porque a gente está se empenhando para isso. Mas vamos falar, então, assim, do asfalto rural. Essa é uma obra totalmente, então, municipal e com a parceria do deputado Marcos Vieira, né? Agora, então, eu estive em Joaçaba alguns dias atrás, a gente está habilitado aí para o programa Estrada Boa Rural, que é do governo do estado, né? Só que esse programa ele tem alguns critérios, então a gente se habilita pelo tamanho do território. Nosso território tem 279 quilômetros quadrados. Até 300 é a faixa 1, que o governo trabalha com um valor de 6 milhões. O governo do estado entra com 6 milhões e o município pode aportar ou financiar mais 6, então seriam 12, né? O governo do estado tem trabalhado também com a tese de que a gente faria 1 quilômetro de asfalto com R$1 milhão. Mas nas experiências que a gente tem tido e nos custos que as coisas estão, a gente vê que não é uma conta que não fecha, né? Por isso que, claro, a gente vai diminuir o custo com a nossa equipe fazendo a base, mas ainda assim tem um custo elevado. Até porque, por exemplo, um dos trechos que nós vamos fazer é a ligação Maravilha Modelo, né? Aqui pela Água Parada. Então, continua ali do Campo do Vasco, da subestação de energia, até na comunidade ali, até na divisa, a gente fala o Poço Torto, né? É um trecho que trafega caminhões, então você não pode fazer uma base tão simples. A base ela tem que ser mais reforçada e isso implica num custo um pouco mais elevado, né? Mas então faremos essa ligação e a ligação também com Iraceminha, né? Que hoje é pelo Barro Preto. Se você vai até o Barro Preto, tem asfalto até na comunidade, ali na igreja, no salão. E para frente, então a gente vai fazer essa ligação com o município de Iraceminha, dentro do programa Estrada Boa. Aí começa esse novo rol de coisas que a gente vai conseguir fazer com a equipe própria, né?
Então chegou um caçamba, né, essa semana, novo, tem mais um para vir, tem rolo compactador, trator esteira, escavadeira hidráulica que chegou em Chapecó. Tem data para isso? A escavadeira eu acredito que agora essa semana já chega, porque ela já está em Chapecó, né? E as outras máquinas a gente comprou em parceria também com o governo do estado, então com convênio. Tão logo o convênio seja pago, a empresa, né, as empresas liberam a máquina. Mas, por exemplo, você tem os ônibus antes, né? Os ônibus já faz quase um mês que a gente adquiriu, os 3 primeiros, que foram com 100% com recurso próprio, e daí tem mais 2 que tem parte de recurso do estado. Eles pediram 131 dias para entrega. Uau. Né? 4 meses. Entende? Então, daí a gente só consegue... Por exemplo, por que a gente comprou já? Para no ano letivo que vem a gente ter esses Garantir ônibus, que já estejam aqui. né? Só que daí nós temos um problema, né? Teremos ônibus novos e não tem motorista. Então a gente teve que ampliar a vaga de motorista, porque existia o cargo, né? Mas não tinha vaga. Ampliamos as vagas para chamar mais motoristas. E aí vem essa morosidade, né, do serviço público, porque daí nós temos que abrir um concurso público, aí tem todo aquele prazo de recurso, de edital e tudo mais, né? E então a gente vai trabalhar com isso para essas coisas. Mesma coisa assim, ó. Você quer contratar, por exemplo... Você precisa contratar, às vezes, técnico de enfermagem, enfermeiro. Se você tem um teste vigente, você até consegue, um teste ou um concurso, consegue chamá-los ali. Agora, se você não tem, você não consegue. E a gente tem que ter essa previsibilidade, porque o teste, né, por exemplo, o doutor vai tirar férias, a enfermeira vai tirar uma licença. Então, você tem que ter pessoas para chamar. E essas informações são de extrema relevância e importância para a população que nos ouve e nos acompanha aqui, prefeito, também para elas entenderem como funciona o sistema público, porque muitas vezes as cobranças acabam acontecendo e o gestor tem por esse papel de dizer, olha, estou fazendo, porém existem demandas que elas não acontecem no momento em que a gente pode dar esse aporte, né? A gente gostaria de resolver de imediato. Claro. Mas você é imbuído dessa burocracia mesmo. Sim, exato. Né? E é difícil mesmo. Agora, vamos ser muito sinceros, cá entre nós. Num país como o nosso, com toda a burocracia, acontece tudo que a gente observa de irregular, imagina se não houvesse, né? Não, e claro, no momento que a gente está vivenciando, como falávamos no início do programa, a instabilidade, a insegurança que o país vive. Não estamos falando do município em específico, mas do país inteiro. Exatamente. Um caráter, podemos dizer até que internacional, né? De uma instabilidade internacional. E claro que o intuito hoje do programa é falarmos um pouquinho da programação, que a nossa população está curiosíssima pelo que vem por aí. Eu sei que o prefeito já trouxe aqui um papel da programação, que eu mesma já quero trazer para vocês. Mas, prefeito, essas pautas são de extrema relevância, porque mais do que comemorar o aniversário de Maravilha e parabenizar a população por tudo que eles fazem, porque não é só o papel público, mas também andar em parceria com o particular, que trabalha muito para ver o município de Maravilha se desenvolvendo cada vez mais. E que o público só existe porque o privado dá o suporte. Exato. De impostos, entendeu? De toda essa coisa. E seja lá o cidadão que é pessoa física, né? Vamos dizer assim, que trabalha numa empresa, numa indústria, mas principalmente as empresas, os empresários que também contribuem, né? Inclusive, a gente vai ter aí na programação... shows, por exemplo, que são pagos através dessas leis de incentivo, que ao invés do imposto ir lá para Brasília, ele fica aqui e custeia-se uma atração aqui no município, né? A conhecida Lei Rouanet. Isso é. É isso. A gente, vamos dizer assim, a gente teria muitas vírgulas para falar sobre essas políticas aí de incentivo, mas eu, sinceramente, sempre sou da opinião, eu prefiro que esse dinheiro, então, que essas coisas fiquem aqui, do que fiquem lá, né? Exatamente. Muito bem, prefeito. Bom, eu acho que seria até importante nós detalharmos um pouco mais do trabalho que vem sendo desenvolvido no município de Maravilha, e a gente percebe que realmente as coisas estão acontecendo. Há muita vontade de trabalhar por parte não só do prefeito Vinícius, mas de todo o seu grupo de trabalho, de atuação, né? A gente vem acompanhando aí, prefeito, inclusive, quero te parabenizar aqui em público, né, por esse engajamento seu e do seu grupo de trabalho, né? Porque o prefeito não faz nada
sozinho. E tem aí boas ferramentas, importantes ferramentas ao teu lado, obviamente, para que as coisas saiam do papel. Falando um pouquinho sobre essa programação, eu sei que a programação de aniversário do município iniciou lá no comecinho do mês de julho, mas hoje, sábado, teremos programação especial. Mais do que especial, hoje tem um grande show aí, né? Um presentaço, não só para a população de Maravilha, mas região. E também amanhã que é a data máxima, amanhã é aniversário do município, né? Teremos também programação. O que o senhor pode detalhar para nós? Bem, hoje, duas coisas importantes do dia de hoje, né? A primeira é a inauguração da creche Cinderela, né? Do novo Cinderela no bairro Jardim América. Já está pronta, é? Já está pronta, Só, né? Inclusive já tem as crianças lá com aula, a gente só não fez um ato até para prestigiar a parceria com o deputado Marcos Vieira, que enviou emenda, né, ainda no ano passado para esta obra. Era uma estrutura já existente, ela foi reformada e foi, então, ressignificada como um centro de educação infantil, o Cinderela, né? E hoje a gente tem daí o Cinderela antigo, que também passa por adequações para atender aquelas situações das filas que a gente comentou. Então, a antiga, que agora a gente já pode usar o termo antiga, ela vai permanecer em funcionamento também? Permanece em funcionamento. Olha Por quê? só. Porque a gente tem uma demanda muito grande, né? A ideia era inicialmente parar, reformar, ampliar nesse início. Só que com a demanda tão alta que a gente tem, a gente vai deixar para fazer isso nas férias de fim de ano, né? Que daí tem um tempo maior para fazer as obras. Então, hoje é a inauguração do Cinderela, né? E à noite, o cerimonial aí do show, o show nacional com Guilherme Santiago e um show local com a banda Doce Pecado, né? Isso é uma coisa que a gente também está trabalhando, de trazer, às vezes, assim, uma atração diferente, mas também prestigiar aqui os artistas locais. Então, a gente conversou com as bandas, o pessoal que coordena esses serviços aí, para nesse evento no outro evento outro, Sim. né? Acho que é importante. E a prata isso. da casa também, né? Precisa ser mostrado, porque às vezes você vê assim, lá no município tal, eles são a atração principal, e aqui a gente Sim. não traz. Até brinquei, né? Na verdade, não é o Guilherme e Santiago que vão tocar, eles vão só fazer a abertura pro show da banda Doce Pecado, né? Boa. Mas, enfim, depois a festa continua com o DJ, então assim, vai se estender. O pessoal dos clubes de serviço está auxiliando aí também a venda de lanche, de bebidas, né? Enfim, nesse sentido. Uma programação bem diversificada para que a população pode encontrar lá. E para que as famílias participem. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico, assim. A gente fez mais cedo, tá fazendo tanto hoje, sábado, quanto amanhã, Início domingo. às 20 horas. Isso, às 20 horas inicia o protocolo, o show logo em sequência, né? Por quê? Porque daí, assim, o pessoal que vem até de outros municípios, a gente tem muito, e vocês, inclusive, né? Santa Terezinha do Progresso, Flor Sertão, Exato. Tigrinho, São Miguel da Boa Inclusive, Vista. fica o convite para quem está nos ouvindo aqui da nossa região para participarem agora, sábado, da programação do aniversário de Maravilha. Hoje? É. Hoje. Não, mas eu falo Logo sábado, mais, porque nós estamos né? gravando esse programa. Quero deixar bem claro que esse programa foi gravado, Mas não é é ao hoje. vivo. Não, mas é Logo hoje. mais, né? Dá um delayzinho aqui na cabeça. Exatamente, né? E amanhã, então assim, uma outra coisa. Maravilha tem um povo que é muito engajado, assim, nos clubes de serviço, nas associações e tal. E essas pessoas, então, no dia 27 de julho, elas eram sempre convidadas a desfilar, né, e tal. Só que como são tantas, eles desfilavam e não tinha muito público para assisti-los. A gente ressignificou um pouco isso, no sentido de fazer um ato cívico diferente. Nesse ato cívico, então, as entidades, elas participam, vão receber uma homenagem. E aí, depois tem o corte do bolo, enfim, e tal, Dia né? 27 Dia de julho. 27, amanhã, Para o no pessoal domingo. não se confundir. Dia 26, que é hoje, a festa de aniversário de 67 anos de Maravilha, com o show nacional de Guilherme Santiago e também da banda Doce Pecado. E após, tem um after com o DJ. Eu tô com a programação aqui olhando, gente. E domingo, como o prefeito está fazendo menção, seguem as comemorações com um ato cívico às 14h30, tá? Iniciando às 14h30. Às 15h30 tem o corte do bolo. É aquele bolo enorme? Então, isso também foi uma coisa que a gente ressignificou. E aqui, acho que isso vai ser como é que a gente diz assim? Cereja do bolo. Mas não, eu quero dizer assim que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, entendeu? É a novidade, a gente não falou sobre isso. Olha só, gente. Tem uma novidade, Notícia então, em primeira mão nesse Isso programa. Assim,
A gente viu em muitos lugares que foi feito esse bolo grande, assim, às vezes até um desperdício, Uhum. Muito. uns excessos, vamos dizer, por parte de algumas pessoas. Para evitar isso, a gente fez uns bolinhos individuais. Uau! Então, para cada um cupcake, né? A gente fala assim, Sim. para as pessoas, daí vai ter um cupcake para. Olha que bacana. Interessante. É uma novidade Eles mesmo, né? né? E aí, então, depois do bolo, aí tem os parabéns lá com a banda marcial, Isso enfim, vai que vai ser lá participar. no Tomatão também. No Tomatão. Isso. Todas essa situação aqui Os no... 2 dias, Tá. isso. No dia 26, hoje, né? E amanhã, no dia 27, no Parque de Exposições. E aí, depois do ato aí cívico e do corte do bolo, então tem um show de comédia, um show de humor com o Guri de Uruguaiana, que é esse que vem para nós aí através das leis de incentivo. Aberto ao público. todo Todos os shows gratuitos, Ivana. mundo- Uau. Todos, assim, gratuitos para o público, né? A gente tem na noite do dia 26, na noite de hoje, tem a área VIP ali e tal, que foram comercializadas as mesas, mas a pista, ela é toda livre. Então, assim, o pessoal, eu quero participar. É tudo livre. Pra No sábado e no todo domingo. mundo O evento ele vai festejar. acontecer hoje, prefeito, na Uhum. parte interna do Tomatão ou na parte externa? Na ali, parte como externa, no tradicionalmente é realizado no Isso. campo de futebol. É. Em questão de mau tempo, por exemplo, uma pancada de chuva à noite, Uhum. por exemplo, isso não... Aí a gente mas a gente ali, como tem essa estrutura junto, a gente Uhum. consegue realocar ali dentro do que for perfeito, preciso. Perfeito. Então, em questão assim, chuva, instabilidade, não é Uhum. problema, então, Não, para segue no o evento Tomatão. hoje dentro da normalidade. Uhum. Perfeito. Já aproveitando e convidando todo mundo a participar. Hoje, a festa de aniversário Maravilha e Região comemoram 67 anos de uma bonita história, uma história que tem muito, muito, muito de um passado aí também, de um presente e, claro, de um futuro que se vislumbra desde sempre, quando o senhor entrou na gestão aí, pensando Maravilha para muito mais de 67 anos. Exato. Claro, a gente fala, né, de Maravilha dos 67 anos e muitos municípios fazem uma coisa assim, falam da emancipação, que é, no nosso caso, 1958, mas falam também da colonização, né? E a gente fala pouco sobre isso. A nossa colonização começou em 49, né? Então, e começou a colonização com uma projeção de futuro, né? Sobretudo com a questão da madeira, aquela época, né? Todo mundo conhece aquela história do nome, de subir no morro e dizer que maravilha, né? Mas isso tinha a ver, eu entendo, né? Tinha a ver muito com essa projeção de futuro que a Ivana fala. Porque o que acontece? Era olhar aquilo ali e ver que tinha potencial. Exato. E assim, tem desafios que a gente lida até hoje, a questão de ser a área, principalmente aqui onde a gente está do centro, de ser muito alagada, mas isso também nunca impediu o município de se projetar no futuro. Se você olhar, cada vez mais tem lojas que se colocam, empresas, né? E assim, vem cada vez mais pessoas para cá para comprar. A gente é referência, por isso que é importante essa nossa ligação, seja com Iraceminha, com o Modelo, com o Bom Jesus que está sendo feito, porque nós temos que trazer essas pessoas para cá, né? A gente tem que facilitar cada vez mais que essas pessoas venham para cá. Não, para nós é melhor que o pessoal do Modelo venha para cá do que vá para Pinhalzinho, né? De Bom Jesus, mesma coisa. Então, essas infraestruturas têm que servir para isso, especialmente num contexto de reforma tributária que a nossa arrecadação ela vai se basear no consumo, não tanto na produção. E nós nos destacamos muito na produção. Vocês sabem, tem indústrias, né? Muito embora, às vezes, as pessoas dizem, mas parece que Pinhalzinho tem mais. Agora, vamos entrar numa briga com o prefeito de Pinhalzinho, que é um grande amigo também, o Alessandro Beltrame. Mas é uma disputa salutar, né? Com certeza. Como a gente fala, é quase que o problema bom, né? Exato. Desse tema. Mas eu vejo que Pinhalzinho ficou tudo muito visível porque está lindeiro a 282. Mas nós temos aqui, então, tem as indústrias na 282, mas você vai a São Miguel da Boa Vista, tem indústrias muito grandes, Rotoplástico, JJ. Você vai aqui no sentido da Bom Jesus, ainda está ali operando a Raix. Então, a gente tem uma gama de empresas que às vezes não estão tão visíveis àquele que só passa na BR-282, né? Sem contar tudo que a gente vai ter no contorno viário, né? Então, eu acho que... o que importa no final do mês é a conta que fecha no caixa também. É isso aí. E que essa conta mais do fique que apareça, maravilha, o que né? passa no final do mês.
Então, eu acho que a gente tem que, eu digo a gente enquanto órgão público municipal, fazer o que for possível, né, para possibilitar que cada vez mais venham empresas, né? E isso é uma coisa que eu faço muito, eu gosto de fazer, que é da gente ampliar, tudo é sobre ter contatos, né? Vocês aqui na rádio, mais do que em qualquer lugar, sabem que é isso, né? Às vezes a gente não resolve o problema, mas tem o telefone de quem Mas resolve. sabe quem resolve. E é essa coisa de visitar, enfim, é uma prática que a gente está adotando também para melhorar cada vez mais. E é uma coisa que vai ficar bom pro governo agora? É evidente. Mas é projetando para daqui 20, 30 anos, quando a gente já vai, digamos assim, vai ser um cidadão comum, né? Mas é um cidadão que vai precisar do serviço, Exato. vai precisar do município, e o município tem que estar bem. Importante, com certeza, prefeito Vinícius. Bom, para encerrar esse nosso bate-papo, tá muito bom, né? Mas temos o tempo também. Mas antes disso, obviamente, né? Então, Maravilha completa amanhã os seus 67 anos de vida. Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, prefeito Vinícius, para a população maravilhense, né? Que o senhor conversasse nesse momento com a nossa população e deixasse o seu recado de projeção presente e futura também para a nossa terra. O senhor fala que os bons projetos estão saindo do papel, né, para que a gente possa usufruir no hoje, mas principalmente no amanhã. E o que o senhor pode deixar de especial à nossa comunidade? Bem, eu primeiro tenho que agradecer a oportunidade que recebi no ano passado, que as pessoas confiaram no meu trabalho, no trabalho da vice-prefeita. Eu digo no meu trabalho que eu era vereador, mas também na proposta, no projeto que a vice-prefeita e eu apresentamos, né? Inclusive a quem eu faço um agradecimento, sobretudo pela lealdade e pelo serviço que tem prestado, porque eu digo que teria que ter mais funcionários que fazem 2 serviços e ganham só por um, né? Que a vice-prefeita, ela é vice-prefeita e secretária de educação, mas recebe um salário só, evidentemente, e se desdobra aí para nos atender. É mulher, é mãe, inclusive uma mãe atípica, né? Como ela sempre cita, que ela tem um filho autista, mas uma pessoa muito dedicada naquilo que faz e uma grande parceira, que é importante para o governo que a gente tenha essa parceria também. E para a população, em meu nome, em nome da Nádia, o que eu posso dizer, além deste muito obrigado, é que aos pouquinhos a gente vai vencendo cada compromisso que a gente firmou. O documento que a gente apresentou como plano de governo chamava-se Cartilha de Compromisso, e nesse documento tinha das várias áreas, a gente mapeou algumas macro áreas e citávamos, né, os compromissos a serem cumpridos. E eu fico muito feliz de aqui em pouco mais de meio ano de governo, a gente ter honrado já uma caminhonada desses compromissos, né? O que nos dá lastro para nesses outros 3 anos e meio a gente inovar, né? E isso a gente faz com responsabilidade, com economia, com parcerias aqui. Também quero citar, assim, a gente tem uma parceria muito forte com muitos deputados, né? Os deputados, às vezes, assim, ó, por exemplo, do nosso partido, né, o deputado Altair Silva, ele atende uma região que é desde Lages até Dionísio Cerqueira, então são uma infinidade de municípios, mas nem por isso ele deixa, né, de contribuir aqui conosco. Então a gente tem que fazer o quê? Ter mais parcerias, né? Quiçá um dia no futuro, todos os deputados que levem voto em Maravilha, senadores e tal, tragam recursos também, né? A gente tem uma parceria, um canal de comunicação muito bom com o governo do estado também, e a gente sabe que quando são obras maiores, quem tem que aportar o recurso é o governo do estado, né? E a gente também agradece ao governador Jorginho aí também por essa parceria com o município de Maravilha, né? E, enfim, tem uma frase que eu gosto e que eu uso muito, que diz o seguinte, que quanto mais nós pudermos, mais nós faremos. E é assim que a gente norteia aí o governo, e é essa entrega que a gente quer continuar fazendo nos próximos 3 anos e meio dessa gestão.
Parabéns, prefeito. Muito bem. Parabéns ao município de Maravilha, parabéns aos munícipes maravilhenses. Nosso muito obrigado, prefeito, por ter vindo e aceito o convite de fazer o Direto ao Ponto hoje com nós, um Direto ao Ponto especial. Especial, De com programação certeza. de 67 anos de Maravilha. Fica a programação, acompanha a nossa difusora Maravilha, que nós estamos falando também do aniversário de Maravilha. E claro, Celso, muito obrigado por dividir a bancada comigo aqui, aos nossos bastidores, as meninas que acompanharam hoje a gravação aqui, claro, desejando um feliz aniversário para o município de Maravilha, uma feliz gestão nos próximos 3 anos e meio aí, e que o melhor para a Maravilha sempre aconteça. Nosso muito obrigado aos patrocinadores também deste programa e aos nossos agradecimentos em especial. É isso aí, Ivana. Cumprimentos mais uma vez a nossa grande audiência. Sábado que vem estaremos de volta, né? Tocando o nosso Direto ao Ponto, já com um novo convidado. Nós temos a sequência de entrevistas aí com relação ao Legislativo Municipal. Semana que vem nós teremos aí mais um convidado aqui na bancada, né? E você continue prestigiando o nosso Direto ao Ponto. Um abraço, cumprimentos, parabéns, Maravilha. E que nós possamos celebrar muitos e muitos anos de vida ainda, né? Nessa terra tão pujante, tão especial para todos nós. Um abraço. Até mais. Tchau.